Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esta semana eu vou fazer um overview sobre um assunto que tem sido debatido imensamente sobre o futuro do agronegócio. E para debater um pouco desse futuro, evidentemente, eu fui buscar inspiração lá no Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, e aqui comigo hoje está o presidente do Conselho, o Jacir Costa. Jacir, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e pelo seu apoio aqui sempre no nosso programa, viu? Carlão, é um prazer, uma honra de estar participando aqui. Nós somos honrados em tê-lo no nosso conselho e eu sei que você acaba tirando inspiração lá para muitas lives que você depois faz. Isso é muito bom, isso nos enche de gratidão. Eu que agradeço. Ô, Jacir, vamos começar explicando, então, para o nosso público aqui, que já me viu várias vezes falando com gente lá do COSAG, qual o espírito desse conselho? Conta um pouquinho da história dele e, ao contar a história dele, você também vai falar um pouquinho da sua história dentro do COSAG. O Conselho do Agronegócio ele foi criado em 2006 pelo Paulo Scaff, quando o Paulo Scaff percebeu que não conseguia, dentro do estado de São Paulo, separar a indústria da agricultura, que eram indústrias muito integradas à agricultura, e que dentro do estado de São Paulo também você tinha uma base industrial muito voltada para o agronegócio. Então, por exemplo, na área de processamento, aqui você tem grandes frigoríficos em São Paulo, você tem as usinas de açúcar e etanol e bioeletricidade, que nós temos aqui mais de 50% da produção de etanol aqui dentro do estado de São Paulo. Uma coisa importante, não sei se você sabe, o açúcar é a principal pauta de exportação do estado de São Paulo. Então, o principal item de exportação do estado de São Paulo é açúcar. E nós temos aqui também as fábricas de suco de laranja, além da indústria de bens de capital, que também estão sediadas em São Paulo, a indústria química, e isso, vamos dizer, deu a motivação para ele montar. E ele montou da melhor forma possível, né? Porque ele convidou para ser o primeiro presidente, estruturar o departamento, estruturar o COSAG, o Roberto Rodrigues. Pois é, o Roberto até hoje você não abre mão dele, né? Para ele fazer as amarrações das conversas, né? Ele participa ativamente, ele participa da agenda. Na agenda, o COSAG eu não faço sozinho. Nós temos um grupo de pessoas lá que é composta pelo Roberto Bettencourt, pelo João Sampaio, pelo Roberto Rodrigues, pela equipe lá do DEAGRO e também o Mário Cutaiti. Porque que eu resolvi montar? Não dá para perder a história do COSAG e a experiência acumulada dos outros. Você tem de agregar, porque as sugestões, e são pessoas que estão inseridas no agronegócio, e as sugestões de temas, ontem mesmo nós tivemos uma discussão de temas para os próximos COSAGs, é muito rica, sabe? Você enriquece, você seleciona as pessoas que vão palestrar. Então, eu tenho a sorte e a felicidade de ter esse time. O Roberto depois foi sucedido pelo João Sampaio, e em 2016 o João resolveu se dedicar mais aos negócios que ele está inserido, e ele pediu para sair, e aí o Paulo Scaff me convidou para assumir o COSAG. Então, eu estou lá desde 2016 e muito feliz de estar com aquela turma que me agrega bastante, me dá muitas felicidades e muito prazer em trabalhar com eles.
Jacir, os temas são realmente muito importantes. A gente até queria lembrar, a gente terminou 2020 com uma reunião bastante fora da caixa, eu diria, né? A gente teve lá o Roberto contando os causos dele, teve música, enfim, foi a coroação aí, vamos dizer, para terminar e para fechar esse ano tão difícil que a gente teve em 2020. E agora também no começo, na primeira reunião, foi uma reunião de altíssimo nível, né, com a presença do Marcos Yankee, do embaixador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha desses palestrantes e o que vem por aí no futuro, né? Quer dizer, foi o COSAG ele tem uma audiência extraordinária. Eu acredito e reputo muito dessa audiência pela qualidade das pessoas que vão lá palestrar, né? Carlão, é uma coisa que uma puxa a outra, né? Uhum. Os palestrantes se sentem motivados aí porque sabe que lá tem um alto nível. Nós temos hoje no COSAG vários CEOs, uma presença maciça de CEOs de empresas importantes do agronegócio. Nós temos lá a academia com uma presença muito forte. Nós temos lá a presença de pesquisadores da Embrapa, de agentes financeiros, os diretores de agronegócio dos principais bancos brasileiros estão lá, a CEO do UBS também está lá. Então, você tem lá uma mescla de pessoas interessadas no agronegócio e que querem participar dessa discussão. Então, isso acaba atraindo pessoas, palestrantes de qualidade, que, por fim, motiva as pessoas a continuarem participando ativamente. A gente tem tido, graças a Deus, uma presença maciça nas nossas lives e nas nossas discussões. Para o tema específico que você falou da primeira reunião, é um tema que está em pauta, né? O tema foi o novo governo americano e suas implicações para o agronegócio. E aí eu tive a felicidade da gente fazer uma reunião conjunta com o COSESC, que é presidido pelo embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador em Washington, uma pessoa bastante experiente, e convidar duas pessoas que também participam ativamente desse processo, que foi o embaixador Sérgio Amaral, que foi embaixador em Washington recentemente, havia sido ministro de Desenvolvimento de Comércio Exterior no governo do Fernando Henrique, ou seja, tem uma experiência também de negociações internacionais, que foi muito importante. Ele teve uma clareza bastante grande em fazer e complementado pelo embaixador Rubens Barbosa. Então, eu acho que isso enriqueceu bastante. E, por fim, o Marcos Yankee, porque o Marcos ele deu uma visão mais empresarial, mais, vamos dizer, o que o business precisaria fazer, de tomar ações. Então, ele deu sugestões muito válidas para que a gente possa refletir e montar. E, no final, nós resolvemos lá montar um grupo de trabalho para a gente trabalhar nesse assunto de uma maneira mais eficaz. Então, eu acho que foi um tema bastante atual, é o que a gente procura fazer. Nós estamos buscando sempre uma atualidade. Nós tivemos essa semana a eleição na Câmara e no Senado. E aí a gente já está pensando para não para março, que março já está definido, para de economia e o que o agronegócio pode fazer para dentro do cenário econômico, que nós vamos ter a presença do Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú, e também nós teremos o Marcos Fava Neves, que fará da sugestão de agenda para a gente fazer, até em continuidade ao que foi discutido no último COSAG. Então,
A gente vai ser o próximo vai ser um pouco de continuidade desse. Uhum. E aí, em abril, a gente vai falar de agenda legislativa, porque devem vir reformas, e as reformas são importantes também para o agronegócio. O agronegócio tem de participar da agenda legislativa de uma maneira muito eficiente. Então, a gente está procurando sempre temas que estão dentro da atualidade e fazer com que a gente mantenha a atratividade do COSAG. Na reunião, nessa última reunião, houve até algumas pessoas falaram numa possível criação de uma organização dos países exportadores do agronegócio. E eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre esse tema. Eu sei que você tem uma visão muito mais estendida e muito mais aberta sobre isso, e eu queria que você falasse um pouquinho a sua visão de como você acredita que deva ser o agronegócio brasileiro. A minha visão sobre isso é que é difícil. Quando você pega, por exemplo, a OPEP, Uhum. os países que compõem a OPEP, o Uhum. petróleo representa mais de 80% da renda daquele país. Uhum. Então, é petróleo ou petróleo. E são países que têm, vamos dizer, governos com maior controle da produção, Uhum. das suas exportações, etc. Não é o caso do Brasil, Uhum. que está abrindo a produção do petróleo, está abrindo, inclusive, o mercado interno com a venda de refinarias pela Petrobras. E a pauta do agronegócio brasileiro é muito extensa e cada dia cresce mais. A gente, nós éramos exportador no início do século passado, nós éramos exportador de café, depois passamos a ser exportador também de açúcar, começamos a exportar mais recentemente, nos últimos 40 anos, soja. Nessa última década, começamos a ser um exportador relevante de milho. Então, a carne bovina, nós passamos também a abrir mercados, carne de frango e suína também abrir mercados, e a pauta vai aumentando. O Brasil descobriu que ele pode ir aumentando. Então, hoje, nós já somos exportadores de frutas, além do suco de laranja, que sempre foi muito tradicional, as exportações. Nós estamos passando a exportar outras frutas e também outros produtos agrícolas, né? Como, por exemplo, a gente já está iniciando exportação relevante de nozes e castanha. Então, fica difícil num país democrático e com uma pauta tão ampla de mercadorias de fazer isso. A sugestão que o Marcos Bianchi deu Uhum. é que a gente tem de trabalhar dentro da multilateralidade em conjunto com outros países produtores, Uhum. tá? Porque tem pauta comum. O Marcos Bianchi sugeriu, por exemplo, nós nos alinharmos com os Estados Unidos para a abertura de mercado de etanol. São os dois, os Estados Uhum. Unidos e o Brasil juntos representam 80% da produção de etanol no Brasil, mas abrir mercados em outros países para que a gente possa ir trabalhando uma pauta. Isso sim, eu acho uma ação importante que a gente deve tomar. Por exemplo, uma pauta comum com os Estados Unidos e com a Argentina no que se refere à regulamentação da produção de soja e de milho. Isso são coisas que vão agregar. Então, essa aproximação pontual com os nossos concorrentes, mas na pauta que possa ser comum, né? Isso não impede que a gente continue a concorrência e Uhum. continue as disputas comerciais.
Eu acho que isso é muito interessante. Foi uma sugestão muito válida do Marcos Bianchi, que eu acho que a gente deve procurar dar prosseguimento. É, a minha opinião é a multilateralidade. A Muito bom. minha opinião é a gente reforçar o OMC, Uhum. para que a gente tenha um painel de discussão, porque nós não somos fortes, né? Nós temos as nossas fraquezas e a gente depende da inserção. E só para complementar, o embaixador Sérgio Amaral ele colocou um ponto importante. Os Estados Unidos e a Europa vão se alinhar Uhum. e vão a pauta que eles estabelecerem em comum vai ser uma pauta dominante, Uhum. porque vai ser difícil. Então, é importante, desde já, estar participando das conversas e aí com uma participação ativa também do setor privado. Então, eu achei que foi a grande mensagem que ficou desse último COSAC. Maravilha, deixa eu te falar, o Jacir, infelizmente, nosso tempo aqui já se esgotou. Nesses temas que você falou, acho que é importante a gente procurar, né, cada vez mais redução de custo, né, que é um tema também importante. E o Ministério, agora, eu acho que é até relevante falar, e você é muito próximo também da ministra, tem feito um ótimo trabalho nesse sentido de abrir mercados, e agora parece que está lançando uma agenda estratégica aí para a agricultura sustentável. Eu queria que você comentasse isso para a gente encerrar a nossa participação hoje aqui. Bom, a ministra ela realmente fez um trabalho excepcional junto com o embaixador Orlando, no sentido de abrir mercados, desenvolver mercados. Ela montou uma equipe e agora ela está fazendo com que a gente trabalhe também uma agenda de sustentabilidade dentro do agronegócio. Uhum. E é importante isso, porque nós somos sustentáveis. A gente tem os seus problemas? Tem, mas isso representa 2, 3% do total do agronegócio. Uhum. E o que é ilegalidade tem de ser combatida. O, nós temos de fazer de uma maneira muito séria, que infelizmente ficou presa na Câmara dos Deputados, a regularização fundiária. E Uhum. tem ideologia, quer dizer, a MP da regularização fundiária, importantíssima para o desenvolvimento da Amazônia, foi combatida como MP da grilagem. Então, dá um rótulo lá para Uhum. você dar um caráter negativo, mas que você bloqueia um projeto fundamental e importantíssimo para a sustentabilidade e o desenvolvimento do Brasil. Para a gente, até para a gente não dizer que não falamos dessas flores aí, eu queria que você comentasse também o resultado. Afinal de contas, a gente acabou de ter a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado. Me parece que há um alinhamento com o governo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre que avaliação que você faz do resultado lá na Câmara e no Senado. Olha, eu não sei avaliar, mas o que me pareceu é Uhum. que deve facilitar uma agenda de reformas Uhum. fundamentais que o Brasil precisa e está na hora de fazer. Nós iniciamos aí em 2016 um programa de reformas, teve a sua continuidade, mas Uhum. isso precisa ser mais sério. Então, eu vi com muita com entusiasmo, com entusiasmo, as declarações dos presidentes eleitos das duas casas, no sentido de que vão acelerar as necessárias reformas que o Brasil precisa. E isso, Carlão, também é por isso que em abril a gente deve ter uma pauta legislativa para ser discutido no nosso COSAG, porque é fundamental que a gente pense no Brasil acima de qualquer disputa partidária, qualquer disputa de fazer. Ao invés de ficar pensando só nas eleições de 22, vamos pensar primeiro em 21 no Brasil, depois em 22, 22 é 22. Então, em 22 a gente volta para
para fazer a disputa do campeonato partidário. Mas agora vamos fazer uma trégua para estabelecer as regras e fazer com que colocar um VAR lá e que a gente se desenvolva e deslanche, que o Brasil passou da hora de deslanchar. Maravilha, é isso aí. Querido, muito obrigado. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, aqui na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Nós recebemos aqui hoje a presença do Jacir Costa Filho, que é o presidente do COSAG, e a gente vai ter uma semana aí de debates falando de temas relevantíssimos aqui e que são debatidos no COSAG todos os meses. Jacir, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Carol, é sempre um prazer, uma honra estar com você, você sabe disso. Eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e pelo trabalho que você faz em prol do nosso agronegócio. É isso aí, gente. Se você tiver na audiência do nosso canal do Boi aí, que são mais de 100 milhões de pessoas do nosso público em potencial, eu queria agradecer imensamente sua presença. Se você tiver no nosso canal no YouTube, é a hora de se inscrever no canal. Se ainda não o fez, é agora. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.